Muito bom dia, meus irmãos e as irmãs. Que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, abençoe a vós, a mim também, que também sou um com vocês. Eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz nos sejam multiplicadas. As Escrituras trazem: graça e paz vos sejam multiplicadas. Pedro, escrevendo, primeira carta, capítulo 1, verso 2. Mas eu me incluo também nesta oração de Pedro e na abertura e nessa afirmação: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue, ou seja, ser lavados, purificados de Jesus Cristo. Graça e paz nos sejam multiplicadas. Carentes como vós, dependente como vós que estão ouvindo. Não quero dizer um pouquinho mais, mas cabe muito bem, porque estou falando, pregando, muitas pessoas ouvem e, de fato, eles creem naquilo que estou falando. Portanto, as vossas orações a meu favor são necessárias e eu as recebo de todo o coração. E no capítulo 2, Pedro nos faz lembrar, recordar que a nossa posição é isto, a sua posição, meu irmão, minha irmã. Pelo que esta eleição não quer dizer que nós somos melhores, maiores, mais importantes que outras pessoas. Na carne, não. Jamais podemos pensar tais coisas ou tal coisa, devido ao fato de que todos nós nascemos na mesma condição. Pecadores. Nascidos também em pecado. Todos pecaram. Então, essas Escrituras, ela nos mostra, essa Escritura, de que não somos melhores do que a prostituta, o ladrão, o mentiroso, e assim sucessivamente. Mas a graça do Senhor foi estendida e a misericórdia do Senhor nos fez receber esta misericórdia. Vocês compreenderam isto? Então, nós somos justificados pela fé independentemente das obras que nós praticamos. E quando nós recebemos, aceitamos e deixamos que este Espírito Santo domine os nossos corações e passa a fazer, então nós passamos a fazer as obras que essa justificação leva-nos a praticá-las. Compreendido? Então veja bem a necessidade que nós temos de
buscar cada vez mais a compreensão das Escrituras e vivermos por elas, pelas Escrituras. Exatamente isto. Então nós somos lembrados desta posição privilegiada e segura como alvos da escolha soberana, graciosa e eterna de Deus, para que então possamos ser o seu povo, através de Jesus Cristo. Isto é algo que deve levar-nos a fortificar-nos na fé, no amor. No capítulo 2, verso 9, Pedro diz: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Proclamardes. Você pode ser o evangelista, a evangelista aí, difundindo a palavra de Deus. Você tem um meio de fazer isso. Eu sou tímido, eu sou tímida. Não, você pode apenas colocar aí este canal para as pessoas. Simplesmente envia. Deixa que Deus faça o resto. Às vezes você não tem nem que abrir a sua boca. Apenas dar um bom dia e falar aquilo que você está no seu coração, aquela pessoa, envia o canal. Não só o meu, mas do pastor Adriano, pastor discípulo, canal Discípulos de Jesus, Unidos em Cristo. E outros canais, eu fiquei de trazer aqui todos os demais, né? Mas não fui relapso nesse ponto, vou anotar e vou deixar aqui qualquer dia destes. Então veja bem, apenas este verso 2 desta carta de Pedro, como nos convoca para exercermos a nossa posição. Então, eleito segundo a presciência de Deus, isto é algo que antes mesmo de nós praticarmos o bem ou o mal, Ele já sabia de toda a nossa vida aqui e já nos predestinou segundo a sua presciência, nos elegeu, Ele conheceu-nos antes da fundação do mundo e sabia qual era o nosso desejo de praticar o bem, e nós não teríamos condições de praticar o bem sem Ele em nós. Porque praticar o bem para aparecer, praticar o bem para as pessoas nos elogiarem, nos dizerem que nós somos isto, aquilo, não é isto. Esta é a justificação própria, esse é o orgulho próprio. Assim como as pessoas às vezes têm orgulho em fazer o mal, aqui a gente usa o termo arrastar mala. Eu fiz isso, fiz aquilo. Quer dizer, mais para o lado do mal. Eu consegui enganar o fulano, o ciclano, o beltrano e se vangloria naquilo. Então, às vezes, as pessoas também querem vangloriar-se porque criou-se num lar evangélico e despreza os pobres, os necessitados, os pecadores, aqueles que eles acham que estão perdidos. Eu não sou como fulano, o publicano, aquele fariseu ali estava diante do altar, se vangloriando, se justificando. Graças te dou, ó Senhor, porque eu não sou como este aí, publicano, pecador. Eu oro, eu dizimo, eu jejum, eu faço isso. Isso também acontece com as pessoas que às vezes se acham melhor do que as outras, porque congregam numa igreja, porque estão numa mensagem, porque então os demais estão perdidos. De forma alguma. Você que tem recebido o Espírito Santo,
que é reconhecida a sua eleição, está sempre de bom agrado, está sempre de mão estendida, um sorriso, uma ajuda para aqueles que estão sendo jogados fora, porque estão numa vida de pecado. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E se nós fomos resgatados, que glória tem o barro diante disso? É o oleiro que fez isso por nós. Então, se nós temos uma vida assim, segundo as Escrituras, que mérito tenho eu? Que mérito temos nós? Tudo foi por Ele. Fomos eleitos. Há uma posição privilegiada e segura como alvos da escolha soberana, graciosa e eterna de Deus para sermos o seu povo através de Jesus Cristo, como acabamos de ler o verso 9 do capítulo 2 também. Raça eleita. Porque essa presciência, ela inclui a escolha soberana, amorosa, eficaz de Deus, bem como seu propósito de todas as coisas contribuírem para o bem daqueles que são chamados, eleitos, escolhidos. Essa carta, esse capítulo 8 da carta aos Romanos, ela é tremenda. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então mortifiquemos o nosso corpo. Vamos viver uma vida digna desse chamado, chamados pela presciência. Aleluia! Conhecido antes. Cristo também foi sacrificado antes da fundação do mundo. Estão vendo? As coisas de Deus não foram feitas assim, assim, ser descontrolada. Opa, deu certo, vou fazer isso aqui agora. Deu certo? Não. Mas Cristo também foi conhecido antes da fundação do mundo. Pedro diz assim, olha, verso 20, conhecido com efeito, falando de Cristo, antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Então, antes de ser formado, o que o salmista diz no Salmo 149? Tu me conhecestes ainda no ventre, antes que eu fosse entretecido no ventre da minha mãe. Você foi conhecido por Ele. Agora, segundo mais um pouquinho aqui no capítulo 2, tá vendo? Em santificação do Espírito para a obediência. Observe isso, essa ligação íntima entre o amor eletivo do Pai e a obra do Espírito de aplicar a redenção a estes eleitos. Segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2 dessa carta aos Tessalonicenses, nós vamos encontrar algo sobre isso. Capítulo 2, verso 13. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Oh, que coisa preciosa e maravilhosa! Bom, a gente não vai ter como prosseguir mais o nosso tempo aqui, né? Mas essa coisa é ligada uma coisa e a outra. Agora, essa santificação inclui todas as operações do Espírito de retirar pecadores do pecado, incluindo a geração e a fé, a regeneração e a fé, e purificá-los para o serviço de Deus. Santificação no seu sentido progressivo. Oh, que coisa! Então, estando agora nós nesta plataforma, chamados, lavados, purificados, e também estamos purificados para o serviço de Deus, para a obediência. Aí então nós estamos prontos para termos alegria,
na obediência a Cristo, sem reclamar, sem achar pesado o fardo de Jesus. Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Aí sim, depois de passarmos por esta transformação, essa santificação, essa aspersão, agora estamos prontos para sermos obedientes. O elemento fundamental de toda obediência é a fé contínua. Sugerir que a eleição se baseie na presciência de Deus. Agora, quanto à fé introduzida, nós recebemos isto. Esta fé leva-nos à obediência. E que Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe a todos nós. Não só hoje, mas todo sempre. Amém.